Boa noite, alunos. Tudo bem? Quem tiver condições, vamos acessar as câmeras. Bem, então, hoje nós temos que continuar, né, para tratarmos a respeito da gestão de produção. Verificamos ontem, né, que nós temos como fazer uma avaliação, ou melhor dizendo, uma subclassificação dos tipos de sistema de produção. Podemos classificá-los de dois modos: sob o prisma, né, da manufatura ou sob o prisma dos serviços. Bom, até o momento, a gente fez essa avaliação, né, dentro de vários critérios, tanto de dimensão da empresa, quanto, né, variação, variedade da empresa, né, o que nós tínhamos de volume também, de visibilidade, tudo isso a gente viu que faz parte dos processos, né, de operações aí da produção. Fizemos todas essas ponderações para podermos justamente ver quais os subterfúgios que a produção na manufatura utiliza para então poder se destacar, né? Aí correlacionar então o seu volume de produção com a variedade dos produtos aí que vão ser manufaturados. Sempre que falávamos em manufatura, a gente já estava lá consciente que estávamos tratando de matéria-prima, né? Do produto entrar, né? Naquele sistema input, né? Dentro do caixa da empresa, para então ser transformado e entregue. Bom, com isso, a gente viu que temos que passar pelos tipos, né, de processo, por exemplo, de projeto, onde lá é definido o produto, as características, né, o período que ele vai ficar lá dentro, né, desse processo, se dedicando recursos para que seja atingida essa transformação e posteriormente essa entrega. Vimos também que dentro dos processos de manufatura existe o jobbing, né, onde a gente tem uma alta variedade de produtos, né, mas baixos volumes de produção de determinado produto, né? Então, cada produto compartilha, né? Se solidariza com os recursos, né? Com os custos, com os equipamentos que possam estar envolvidos lá o sistema de produção para a entrega deles. Então, dentro desse processo, a gente verificou que nós tínhamos lá uma característica de produção de mais, né, produtos, mais itens, né, e usualmente menores comparados aí com o sistema de projeto. Bom, vimos também que podemos ter um processo de lote, também conhecido aí no mundo dos negócios como bateladas, né? Esse tipo de processo, as operações são repetitivas, né? Acabam aí sendo somatizadas, repetidas, enquanto está se produzindo ali aquele lote, né? Não tem um grau de variedade. Lembrem-se, falamos ontem, sempre que a gente repete um processo, não há muita variação, né? Dentro ali do que se oferece para o cliente. Por quê? Porque é um processo de fabricação, né? Como o nome já diz, de lote. Então, existe, né, determinados meios aí de se obter o produto através desse tipo de processo. Depois, verificamos o processo de produção em massa. Muitas vezes é confundido até com o processo de lote, mas eles têm aí uma pequena variação, né? Porque dentro do processo de lotes, nós temos aquela sistemática de repetição, né, da frequência aí da produção do produto. Mas não quer dizer que isso seja ininterrupto. Ou seja, em um momento, né, a produção, a fábrica para, né, para que esse produto, né, volte a ser aí fabricado no outro dia. Falamos até desse processo de lotes como alimentos congelados, né? Produção de roupas, né? São situações em que a gente
se caracteriza por lotes, porém, né, a repetição não é dentro das 24 horas do dia. Diferente da produção em massa, né, que é o que está aí em processos industrializados, né, onde a indústria não para nunca, como a indústria automobilística, da mecatrônica, por exemplo, né, são fábricas com potencial maior, que então aquilo fica aí de modo ininterrupto, que as pessoas trocam o turno e o produto continua ali, né, sendo continuamente, né, confeccionado. Bom, dentro desses dois, né, tanto lotes quanto o da produção em massa, a gente tem aí, né, um volume considerado, né, a ser entregue aí para o pós-produção, né, que se caracteriza na divergência que há no último processo que a gente viu da manufatura, que seriam lá os processos contínuos. Ou seja, a gente tem maiores quantidades, menores variedades, né? E a gente tem lá como exemplo disso, como petroquímicas, né? A indústria aí da eletricidade, da elétrica, né? Siderurgias. Então, a gente correlacionou isso ainda ontem, vendo como esses processos, né, estão aí se adentrando. O que vai mudar dos conceitos para os processos, né, de produção de operações de serviço? Falamos de operações da transformação de uma matéria-prima em um produto. Agora vamos falar lá dos serviços. Aquele, né, que a gente entrega um conhecimento para as pessoas e posteriormente a solução, né, que é caracterizada ali por um produto final. O que muda? Bom, lá no primeiro item, né, que a gente falou e que eu relembrei agora, quando estudamos os processos da manufatura, a gente viu que nós tínhamos os serviços de projeto. Aqui nós vamos ter serviços de profissionais. Ou seja, nós temos a mesma ideia, temos as mesmas etapas. Entendíamos lá na manufatura que faria, se necessário, um contexto, uma solicitação, esse contexto, um croquis, né, um projeto, que assim podia ser chamado, aonde era apontado ali o ideal, e a gente buscava, então, a produção, a transformação para essa ideia. Aqui, esse serviços profissionais, que é equiparado na ideia com os serviços de projetos, nós estamos se baseando em pessoas e não nos equipamentos que fariam essa transformação. Então, a gente tem aqui uma característica, né, baseada no que as pessoas que chegam até nós estão demandando. Então, o atendimento vai ser como? Vai desprender muito tempo de pessoal treinado, não precisa ser, né, treinado para fazer este serviço de atendimento. Esse pessoal, né, que vai ter o contato com o cliente, eles têm autonomia? Eles não têm? Eles vão conseguir, por exemplo, se é consultores, né, se são aí, se trabalham numa clínica, por exemplo, né, como um cirurgião, é um serviço profissional. Ele tem uma correlação com o empreendimento, ele está ali como funcionário, ele está ali como um sócio, ele está ali como alguém que está usufruindo do espaço e paga, né, uma permuta por isso, como aquela situação que eu mencionei para vocês da SEARG, não sei se estão lembrados, né? Como que funciona? Como é a autonomia desse profissional ou dessa pessoa subordinada ao profissional dentro dessa caracterização? Notem que a relação de ideia com os projetos é a mesma. Porém, quando trata-se de um projeto, significa que ele é para ser seguido. Vocês sabem, trabalham, né, aí na indústria e podem verificar que nenhum projeto pode ser mudado. Se mudado,
é feito um ex-built, é avisado, né, a gerência que isso foi assim feito por necessidades XYZ. Vai ser importante ser citados os motivos da mudança, porque mudança implica em revisões, não só do seu projeto, mas dos demais que estão ali linkados, né? E vai nos dar consequências lá no custo, que é o tempo desprendido, né? E outras situações. A mesma coisa aqui nos serviços profissionais. Para os serviços, né? Se existe uma autonomia, conforme eu citei há pouquinho, se damos essa autonomia para aqueles subordinados, eles vão ter um poder de negociação, por exemplo. Os serviços, eles podem ser mais flexibilizados, mostrando... Não é para mim, minha filha. Ah, bom, então tá. Obrigada. Esses serviços, então, vão ter um certo poder de autonomia. Por quê? Porque, uma vez definido, aprovado um projeto em um órgão, ele precisa ser seguido. Isso a gente já sabe. Mas, enquanto eu converso com o Elson para ele executar lá a residência dele, ele imaginou que ia fazer 3 quartos, dois suítes e um sem suíte, imaginou que teria na garagem, né, um espaço ali para ter uma churrasqueira, por exemplo, e o setor de ferramentas dele. Gostou, né, Elson? Isso tudo para a gente poder depois visitar esse espaço, a turma. Mas aí, no meio do caminho, o Elcio decide que não vai ficar legal assim, que ele vai fazer um espaço gourmet lá mais ao fundo, né, do terreno, do lote. O profissional pode ou não acatar o pedido? O profissional deve acatar o pedido. Não tem nada ainda aprovado. Não é um projeto, é uma conversa. Aí, no meio da conversa, ele e a esposa dele dizem: não, mas não vai fazer sentido 2 quartos com, né, suítes e só um sem suíte. Vai ser inserido um banheiro. Pode ser mudado? Pode. Então, isso é um exemplo da pequena variação, pequena atenuação que pode ter essa correlação do projeto com o serviço. Apesar de seguirem a mesma ideia, né? Que tem que ter aí uma orientação. Significa isso que dentro dos serviços profissionais não haverá coerência? Eu citei o exemplo de um projeto de uma residência, que é a minha vivência. Mas aqui estão, dentro dos serviços profissionais, os consultores, os advogados, os arquitetos, né? Nós, engenheiros, né? Os cirurgiões, os médicos em geral, os dentistas, enfim, todos esses profissionais estão aqui. Vai ser possível chegar num cirurgião e querer mudar o serviço, apesar de nós termos a consciência que quando estamos recebendo um serviço, existe a possibilidade de flexibilização? Gente, isso aqui é uma técnica, né? É um roteiro técnico que a gente segue para que a nossa empresa, para que o nosso empreendimento tenha sucesso. Mas sempre todas as técnicas vão ser alencadas, né, a uma coisa óbvia, que é o bom senso. Então, vai existir sim uma flexibilização, como no caso de um médico. Pode haver uma flexibilização. Olha, o fulano lá está, né, com gripe. Não faz sentido ele fazer uma cirurgia nessa semana. Está com a imunidade baixa. Não faz sentido. Então, são bom senso, flexibilização através do bom senso. Para outros serviços, né, vai ter uma autonomia aí em acordo com o grau de risco do serviço ofertado. Até aí, tudo bem? Bom, tudo bem. Temos também um outro tipo de processo que seria lojas de serviço. Bom, o nome já diz, né? O que é uma loja?
Uma loja é considerada, né, um local onde as pessoas vão para obter uma resposta, né, de algo que necessitem. Então, uma loja de serviço, aqui para o nosso mundo, né, empresarial, ela está aí sendo norteada por uma certa combinação de atividades, né, que vão ser aí linhas de frente e também de retaguarda, né? Pessoas, equipamentos, ênfase aí no processo, no produto, né? Uma loja de serviço, essa classificação de serviços, né? De lojas, tem como exemplos aí os bancos, shopping centers, lojas comerciais, né? Aquelas que vamos lá ver vestuário, peças, enfim, aluguéis de carro, também é uma loja de serviço, né? Hotéis, escolas, são lojas de serviço. Por quê? Porque tem a técnica de combinação das atividades, né, de escritório junto a uma oferta. Bom, o que mudou até aqui? Nada. Nós tínhamos lá a parte, né, de jobbing, de sistemas de jobbing, né, lá para os produtos manufaturados, aonde a gente tinha, né, uma variedade sendo proposta, né, uma alta variedade de produtos, né, sendo proposta, porém com baixo volume. Bom, posso fazer uma analogia aqui com as lojas de serviço? Posso, porque eu citei vários exemplos que são catalogados como lojas de serviço e que realmente, né, nos dão uma gama de situações das quais nós podemos procurar, mas poucas, né, daquela determinada finalidade. Bancos. Temos aí diversos, né, bancos, por exemplo, de cunho federal, temos 2. Quem quiser, né, vai recorrer, né? Shoppings, temos também lá dentro desse complexo acesso a N tipos de situações que podem nos proporcionar pesquisa de preço e de qualidade, né, a fim de fecharmos bons negócios. Então, está ainda relacionado dentro do processo de manufatura de jobbing, que sim, tem uma gama variada, né, de oferta, mas com pouco, né, produto. Então, aí está uma grande analogia entre os dois. Temos também aqui os serviços de massa, que nós tínhamos lá também na manufatura, né? Lá nós tínhamos a produção de massa. Aqui nós temos esse serviço de massa sendo caracterizado, né, por muitas transações entre o ofertante e o cliente. Temos um tempo de pessoal limitado. Faz sentido, né? O serviço é de massa. Quando vamos nessas que eu estou citando bastante como exemplo para vocês, porque se aplica a quase todos os conceitos, essas lojas de comida rápida, como é de McDonald's, né? Bob's, enfim. Eu posso ir para lá e passar a tarde toda? Vamos ter, que nem numa pizzaria, por exemplo, alguém ali, um garçom, né, vindo toda hora, saber se a gente quer mais bebidas, se quer tomar alguma coisa diferente, se quer um drink, se quer... Não. Lá é uma entrega de processo de serviço. De quê? De massa. A meta é vender 200 hambúrgueres por dia, por exemplo. Não tem tempo para a atendente ficar ali e querer saber da minha vida, como eu estou, enfim. Diferente que acontece lá num restaurante, numa lancheria convencional. Tem outra característica. Por que tem outra característica? Porque os serviços profissionais têm, né, essa autonomia. Mas, para alguns que são considerados de massa como esse, o tempo que as pessoas vão te atender
é reduzido, porque senão não acontece o atendimento em massa que é necessário. Bom, é baseado esse processo em equipamentos, né, e orientados aí para a entrega de um produto. O pessoal geral desse tipo de serviço não é um profissional, ele tem uma divisão de trabalho com outros bem definida. É uma ideia aqui, né, de chão de fábrica mesmo, como vocês podem aí ter imaginado. Não precisa uma especialização, até porque o serviço de massa não requer isso. Requer que alguém saiba fazer somente aquilo ou operar determinado equipamento e aquilo sai ali no processo, né, rápido, com uma boa entrega. Um exemplo que a gente tem desse tipo de processo de serviço de massa seria lá os supermercados. Precisa um alto índice de especialização? A menos que algum de nós vai ser lá algum técnico de vigilância sanitária, né, que porventura tenha que ser necessário, ou, né, para algumas assinaturas ali, não sei. Não precisa, né? Precisa o quê? Ter bom desprendimento, falar bem com o público, ser rápido, né, no caixa, porque afinal de contas tem às vezes 10 pessoas com carrinhos cheios, né, nas filas. Então precisa ser um serviço rápido, aonde as pessoas tenham uma alta rotatividade ali e o profissional desempenhe bem. Outro exemplo, aeroportos, né? Temos lá pessoas que são da operação, né? Que precisam ser somente pessoas treinadas para fazer determinada finalidade. Como, por exemplo, fazer a sinalização, né? Para o avião aterrissar ou partir, enfim. Precisa estudo para isso? Não. Precisa só um determinado treino, né? E fazer aquilo todos os dias, cada vez mais otimizado. Bom, outros, né, poderia ser livrarias, emissoras, né, serviço aí de polícia. Nada disso precisa, né, de uma alta ideia, né, de como que vai ser desempenhado através de grandes estudos, e sim de desempenho mesmo. Bom, dentro desses serviços de massa, a gente pode classificar esses tais exemplos, né, de serviços profissionais, de lojas, por exemplo, nós podemos classificar como uma operação contínua, intermitente, né, repetitiva ou em série, né, conforme muitos usam, né, essa linguagem dentro do mundo da empresarial, né, e intermitente sob encomenda. O que seria um serviço contínuo? Uma indústria pode ser um serviço contínuo? Se o tempo disposto, né? Tu ia falar, Rafael? Não, acho que não. Se o tempo disposto, né, que está sendo aplicado da operação dos equipamentos for pequeno com relação ao tempo de operação, pode ser considerada assim contínua. Ou seja, tudo aquilo, né, que não for alencado ao produto em si, ao serviço, né, pode ser considerado sim. Uma indústria de processo, uma indústria petroquímica, né, aí uma indústria, né, que confeccione papel, por exemplo, né, de celulose, cimento, alimentos, né? E o intermitente, quem seria? Vamos lá, quem gostaria de participar? Ninguém? A gente vai dormir assim aqui. O intermitente, ele
É por período, não é? É um período. Perfeito. Ou seja, a preparação, né, é um período pequeno e logo em seguida alterada para produzir outra operação. Então, eu tenho ali um determinado tipo de produção, eu preparo todo, né, a minha meu pessoal e os meus equipamentos para aquilo, faço e concluo, né, me dispondo para outro tempo. Bom, dependendo, né, do programa de produção e de qualidade, né, a ser produzida, uma dada preparação pode ser utilizada, né, dentro de minutos ou de horas. Exemplo, indústria de móveis, de eletrodoméstico, máquinas, autopeças, motores elétricos, né? Depende, porque o intermitente só nos remete a algo que vai acontecer e vai ser interrompido para ser outra coisa. Por exemplo, motores elétricos. Vamos bobinar um motor trifásico, é um tempo. Através da sua equivalência, né, de tamanho, enfim, todo o designer que tem lá dentro do motor, vai demorar um tempo para bobinar, invernizar, fazer a secagem, enfim. Um motor menor aí, sei lá, de um liquidificador, por exemplo, é intermitente. A mesma finalidade de bobinagem, por exemplo, pode se equivaler a um prazo para uma situação e outro para outra. O intermitente repetitivo, né? Ou de série. E aí, Rafa? O que tu acha? Não entendi. Hum? Qual o outro? O tipo de classificação intermitente em série ou repetitivo. Ah, tem lá na Iara aqui. Os caras ficam só um período, depois sai. Depois do ano que vem eles voltam de novo. Exato, né? A E é fabricação safrista, está. né? Isso está relacionado. O Rafael trouxe um bom exemplo diferente do que eu ia comentar. Isso está relacionado, né, a um período apenas. O safrista é um serviço, né, que se caracteriza bem por isso. Existe uma padronização, ele vem para um padrão de trabalho, ele vai fazer só aquilo, e ele fica um período longo, mediano, enfim, né? Mas ele sai e ele retorna. Ou seja, se repete, mas se repete mediante um prazo. Diferente do anterior, né? Que o serviço se repete, uma loja de bobinagem, o serviço tem que se repetir todo dia, talvez mais de uma vez por dia, mas num tempo diferenciado em função daquilo que a gente está aí solicitando, ou do que somos solicitados. Nesse caso aqui, o serviço, né, ele tem uma característica aí diferenciada por esse motivo. E o intermitente sob encomenda? Aí uma empresa pede uma encomenda para uma outra empresa. Pode ser assim? Pode. Por exemplo, para nós, né, aqui da construção civil, não é o meu caso de trabalhar, mas já aconteceu por diversas vezes de gerenciar esse tipo de serviço, é o seguinte, tu executa lá a edificação, né? Aí começa a chegar os arquitetos. Primeiro eles vão lá no início da obra e te dão aqueles projetos mirabolantes, né? Redondos, cheios de arcos, enfim, difícil para o engenheiro executar e calcular, mas que tem que ser feito. Depois eles voltam com o quê? Com os móveis. Quais móveis? Aqueles que estão na moda agora, sob medida. Neste caso, né, são artigos muito específicos, muito especiais. Ou seja, na casa do Rafa vai ser de um modelo, na casa do Clay vai ser de outro.
E ambos podem ter comprado móveis sob medidas, por exemplo, para cozinha. Mas a torneira é elétrica, eletrônica, né? Precisa de uma tomada. O outro, a torneira é abastecida o reservatório de água quente lá das placas de energia solar. Notem, o processo ele é intermitente. Se eu for contar para o Wagner que eu estou montando 2 cozinhas, né, acoplando a engenharia à montagem de móveis, né, sob medida, em 2 cozinhas de 2 colegas nossos, o Clei e o Rafael, eu consigo contar com riqueza de detalhes uma diferença enorme. Porque um projeto nunca será igual ao outro. Nunca. Nem que a casa for essas que a gente às vezes tem, né, geminada, espelhada aí, nunca vai ser. Porque depende do que a pessoa nos solicita, da ideia do consumidor, principalmente da necessidade dele. Supondo, o Rafael precisa de uma varanda grande. Supomos que ele tem lá, além dele, a esposa, 4 filhos. O Clay não precisa. Tem um, por exemplo. Já mudou o projeto e ambos são uma varanda. Então, só para vocês entenderem, né, o conceito que está aí alencado quando a gente tem esse tipo, né, de serviço sendo catalogado aqui na nossa linguagem. Bom, como é que a gente pode apresentar algumas diferenças aí para fixar bem isso, né, dos diferentes tipos básicos aí de produção? Por exemplo, um tipo contínuo de produção, depois eu vou mandar lá na apostila, né, para vocês, uma espécie de tabela, né, de planilha falando disso. Um tipo contínuo, né, de produção. Indústria química, indústria, né, de aço, metalurgia, né? Linhas de montagem, tudo isso é um tipo contínuo. E um tipo intermitente? Máquinas pesadas, equipamentos de bens de consumo durável, navios. Como é que a gente consegue verificar? Bom, uma indústria química, por exemplo, uma indústria petroquímica, acho que o Clay, né, trabalha em numa, não existe como eu parar minha produção. 2 dias de produção parada são 2 dias que não escoa produto para lado nenhum. A logística engessa para outros setores por causa disso e, por consequência, para o nosso cotidiano. Sem combustível, né, no carro, no ônibus, na moto, enfim, a gente não trabalha. Então, é um serviço que pode ser reduzida a operação por algum motivo, mas vai acontecer dia e noite. No entanto, que nesse tipo de indústria, se nós formos, né, de manhã estão trabalhando, se formos à tarde estão trabalhando, se formos, né, da meia-noite às 6, existe uma equipe de trabalho cuidando da produção e dando índices ali, né, para a gerência. Máquinas pesadas. O que é uma máquina pesada? Posso dizer que aqueles muque para levantar, né, aqueles guindastes, né, para levantar aí containers e outras situações pesadas. É um serviço intermitente. Nós podemos ser até né, a Darcy Pacheco, mas não significa que todos os dias nós vamos ter serviço para aquela determinada máquina. O que acarreta isso, né, em termos, em via de regra, em termos gerais? O custo, né? Tudo que for algo aí intermitente, que não é usualmente, né, tem um custo maior. Eu, por exemplo, que trabalho aí, né, com máquinas,
Sempre que se vai fazer um serviço com máquina e que tenha que locar, a gente analisa bem se vai se usar só para aquela finalidade, se vai precisar para mais coisa. Por quê? Algum determinado tipo de máquina, por exemplo, como aquelas escavadeiras hidráulicas, vocês sabem, né? Ela não tem o pneu, né? Ela é uma lâmina, não anda na estrada, né? É feita para barro, precisa, né, de máquina em tal lugar. Envolve o quê? A prancha, um operador qualificado, porque não pode ser qualquer pessoa, né? Tem que ser operador de máquina pesada. Quanto tempo vai ser utilizado? Então, é um tempo intermitente. É algo que às vezes a gente tem dentro aí da empresa, né? Mas que a gente não vai ter para quem ofertar todo dia. Diferente aí de uma pá, né? De uma retro, né? Que às vezes é mais usada. Consumo de bens duráveis. Todos os dias a gente compra um roupeiro, uma cama? Não, né? Então tá aí uma grande diferença dentro do exemplo das indústrias que a gente tem aí de produção. Tudo aquilo que tem aí um tempo maior, né, de servidão para o consumidor, o tempo é intermitente, né? Então, a minha produção, né, os meus custos, né, de entrada também tem que estar pensados com relação a isso. Bom, com respeito à previsão de vendas, dentro do tipo contínuo, é relativamente fácil, né, fazer essa previsão de venda dentro de um mês, de uma semana, de um ano, né? Ou numa flexibilidade de espaço aí conforme a minha necessidade. Por que eu digo isso? Citando o exemplo lá do serviço do claim, todos os dias vai ter pessoas comprando combustível. É fácil saber quantos caminhões saem cheios de gasolina aditivada, por exemplo, cheios de etanol. Tu tem essa previsão, né, mais palpável na tua mão. No entanto, que ainda que tenha uma suba considerável, né, ainda assim a estatística consegue nos dar previsões de como fica o nosso fluxo, né, de saída desse produto. Para o serviço intermitente, a gente precisa de uns meses. A gente tem uma previsão de vendas, né, num período não tão enxugado quanto é possível para indústrias, né, contínuas. Por que eu digo isso? Primeiro, tu estás lá trabalhando com a confecção de móveis sob medida. Móveis sob medida é um bem durável. De quanto em quanto tempo eu vendo um quarto de casal com closet? Quantos eu vendo por mês? Bom, para que eu faça o projeto até a instalação dos móveis, quanto tempo nesse período que eu levo aí entre projeto, cliente aprovar e lá montar os móveis, vamos dizer que seja 2 meses. Quantos serviços com essa mesma finalidade de entrega entra para eu fazer? Ou eu vivo esses 2 meses deste único serviço? Qual é a minha estatística? Então, a previsão de vendas, né, do tipo intermitente, a gente precisa, né, ter aí num tempo mais reduzido, saber o que acontece, né, em menos tempo, porque a gente não tem a certeza tão fácil do mercado. E com respeito ao projeto do produto, o que é o projeto do produto? Já vimos, né? É um tipo de sistemática da manufatura, né, onde a gente estuda o objetivo do cliente e tem ali, então, aquela ideia de entrega de produto. Dentro da situação contínua, ele fica estudado com grande detalhe antes de iniciar a produção.
para que ocorra o quê? Alterações de pouco que aconteça, né, dentro desse projeto. Ou seja, no período contínuo, o projeto ele tem uma grande, né, influência dentro dessa situação e não se quer muita mudança. No intermitente, que está lá muito direcionado ao serviço, o projeto pode ser frequentemente alterado. Lembram daquele exemplo que eu dei para vocês? Do Elson? Que faria uma Faltou luz. casa, que... Hã? Não entendi. A Franley falou. Ah, não partiu nada. Acharam que eu tinha sumido da sala? Estão me escutando? Me escutam? Bom, Não, o cara estava se declarando aqui, dizendo que me ama. e a gente Pior que tá dormindo aqui comigo ainda. assistindo. Acabou a aula. Não, ainda não. Bom, o que mais que é Acabou pertinente a gente a entender? aula. Fala, Rafa. É você ou é o Wagner que está falando? Achei que tinha acabado a aula. Não, é a minha internet que está instável. Bem, dentro dessa percepção ainda de diferença, né, falamos sobre o projeto, antes de cair a conexão. O que nós podemos apontar com respeito ao equipamento? Dentro do sistema contínuo, esse equipamento, ele tem aí um projeto específico. Muito simples de ver, né? Nós temos uma fábrica, como uma petroquímica, né, que falávamos há pouco. Nós temos que ter equipamentos que façam aquela finalidade ali e que estejam garantidos, né, para aquele fim, que o processo não pare, né, no meio do caminho, que não haja avarias. Então, o equipamento é um projeto, né, bem elaborado para cumprir aquele fim. Necessita, né, de uma grande manutenção. O Cleita aí nos confirma, né? Para este exemplo, e para quem trabalha, né, em outras fábricas, a gente vê as indústrias, né, colocarem as paradas, as famosas paradas, né, de manutenção, justamente para dar a manutenção preventiva. Por que isso? Porque dentro do conceito, né, empresarial, o equipamento, quando funciona continuamente, ele necessita aí de uma atenção mais elaborada, né, para que as coisas aconteçam. As cargas, né, de trabalho desses equipamentos, elas são uniformes, ou seja, né, elas estão sempre do mesmo jeito, elas não param. No sistema intermitente, né, o equipamento é universal. O que a gente quer dizer com isso? O equipamento vai funcionar em acordo com a nossa necessidade. Lembram lá da oficina de bobinagem de motores? Vai ter específico para cada tipo de motor? Não. O mesmo forno, né, que fará a secagem do verniz de um rotor lá do liquidificador, vai fazer do motor trifásico, por exemplo. Então, não vai existir uma especialidade, né, daquele equipamento para aquela atividade. Não. O meu serviço é intermitente, vai acontecer em acordo aí com a necessidade do cliente, conforme chegue, né? Então, a carga de trabalho das máquinas vai ter até uma variação. Tem dias que vai mais, outros dias vai funcionar de uma maneira aí menor. Dentro do conceito contínuo para movimentação dos materiais. Bom, num processo contínuo,
essa movimentação aí das matérias-primas, elas são mecanizadas, né? Temos distâncias pequenas, o equipamento com propósito específico, a gente já falou disso, né? O material é movido, né, continuamente de uma operação para a próxima. No sistema intermitente, vai ser feito de modo flexível, como tudo que a gente viu do sistema intermitente até o presente momento, né? Nós vamos ter aí pouca repetição, até porque a gente faz por hora um tipo de produção, por outra hora outro, né? Vai necessitar de corredores, né? Passagem de equipamentos. Então, a gente tem que entender para que e para onde, né? O tempo inteiro. Por quê? Porque não temos uma produção específica. Vai acontecer de maneira aí diversificada. Bom, vamos prosseguir. E o material, como que vai funcionar? Material dentro do sistema contínuo, ele tem um consumo pouco variável, mínimo de material, né? Sem bancos, né, entre as operações. Ele vai ir somente o necessário, né, para aquele movimento ali. Dentro do sistema intermitente, esse volume é maior, vai se acumular variedades entre as operações, né? Nós vamos ter mudança, inclusive, poderá, né, haver. O estoque, ele é muito grande. Por quê? Porque eu tenho que atender às diversas solicitações que vão chegar. Então, nos dá aí essa ideia, né, de bastante variedade aí no nosso volume. Como é que funciona o nosso pessoal, ou seja, a parte operacional, né, de pessoas dentro do sistema contínuo? Os operários são pouco especializados. Por quê? Porque eles executam sempre a mesma tarefa. Não é assim que a gente vê lá na fábrica? É assim, né? Aquele que cuida do painel, ele vai cuidar do painel. Aquele que vai lá verificar, né, se nas tubulações está as pressões corretas. Ele vai fazer só isso. Ele vai planilhar isso. Para isso, não precisa ter uma especialização. Ele precisa ter um conhecimento do que ele está fazendo. Mas ele tem que ser altamente qualificado para fazer aquilo. Por quê? Porque dentro desse processo não precisa ter um curso específico, mas precisa ter uma atenção, uma disposição e um estudo sobre aquele episódio ali que ele trabalha em específico. Então, existe uma diferença. Às vezes, já houve aqui, né, na outra turma, algum colega, mas não é coerente dizer que não precisa de especialização e depois dizer que ele tem que ser qualificado para o processo. Eu disse, é coerente sim. Por exemplo, um exemplo clássico que nós temos disso é pessoas que fazem a manutenção através da limpeza, a higienização. Essas pessoas precisam ter formatura? É evidente que não, sabemos que não. Não, mas elas precisam ser altamente qualificadas para fazer aquilo. De que jeito? As pessoas que fazem higienização dentro de uma fábrica, dentro de um hospital, elas precisam ter qualificação. Por quê? Elas têm que entender que o lixo precisa ser separado. Por exemplo, dentro de um hospital. O lixo de um sanitário tem uma função, né, de separação. O lixo lá proveniente de curativos e de utensílios usados tem outra. O uso, né, das luvas, de máscaras específicas para determinados lugares. O comportamento dessas pessoas dentro deste conceito. Existe alguém formado em medicina para fazer isso? Não. Existe alguém formado em outra? Não. Mas existe alguém qualificado. Ou seja, que entra ali naquela função presente, né, com a sua cabeça, para executar aquilo da maneira mais perfeita possível, para evitar acidentes, contaminações e outras situações. Bom,
O pessoal dentro do serviço, né, intermitente são operários especializados, tem a diferença, né? O trabalho é variado, há uma necessidade de, a cada dia, dizer, né, o que essas pessoas vão executar. Conseguimos também apontar aí dentro da fábrica exemplo clássico disso. O pessoal da mecânica, o pessoal da inspeção, da instrumentação, da elétrica. O que vai acontecer? Cada dia que eles entrarem lá na fábrica às 7h30, vamos supor a oficina elétrica, vai ter uma demanda diferente. Olha, essa noite na sala, vamos lá no Clay, na sala do turbogerador, queimou lâmpadas. É uma demanda. Bom, nesse turno, né, das 6 ao meio-dia, aconteceu alguma avaria, né, que danificou parte da rede num corredor X. Outra demanda. Pode ser qualquer pessoa? Não. Tem que ser uma pessoa especialista que atenda essas diversas demandas com a projeção técnica, né, com conhecimento técnico que já está agregado nele. Bem, dentro das operações, já falamos bastante, as operações contínuas são as frequentes e altamente repetitivas. As intermitentes são todas aquelas, né, com requinte de variedade. Ou seja, que nós temos aí instruções com muita frequência, né, acontecendo para que a gente possa ter, então, essas operações funcionando. Outras características que a gente pode apontar aí no processo, né, contínuo e intermitente. No contínuo, se visualiza, né, de uma maneira muito fácil o fluxo da produção. A gente tem o consumo, né, garantido dos pontos de venda. Lá o exemplo, né, de uma empresa que destila petróleo, é garantido, pode-se dizer que quase que 100%, né, que tu consiga escoar toda a tua produção. A indústria alimentícia também, né, mesma coisa. Então, o custo de produção, ele está previamente, né, estimado, quando se tem a certeza disso. Tu tem a certeza que tu vai vender. Então, tu consegue estimar aí tudo que tu está gastando, né, consumindo, para que tu entregue, né, esse produto, esse serviço. No intermitente, o tempo de preparação é maior em relação à operação, né? A produção inicia após a previsão de vendas. A gente tem aí uma certa dificuldade de fixar métodos, né, de padronização de trabalho. Por quê? Ora, por quê? Porque de noite queima lâmpadas, das 6 ao meio-dia estraga redes. Não existe um treinamento. Existe aí, né, uma rotatividade de trabalhos, né, de serviços sendo realizados, que o único padrão que o funcionário vai conseguir seguir é a proteção, né, os seus equipamentos, o desligamento, né, dos setores para poder dar manutenção, enfim, coisas muito específicas que envolvem a todos praticamente, não ao trabalho dele em específico, né? Bom, falando em tudo isso que mencionamos, nós podemos começar a falar de custo. Ué, mas já não estamos falando de custo? Sim, estamos, mas agora podemos falar de custo, né? Numericamente. Entender como os custos, né, se correlacionam e como que a gente faz, né, a mensuração desses custos dentro da nossa linha de produção ou dentro da nossa linha aí de entrega de produtos. Bom, primeiramente, para que serve o custo?
E aí, o Rafael que se arriscou hoje? Para que serve? Para que vocês acham que serve o custo? Eu diria que o custo, de uma maneira geral, ele é um indicativo, né? Ele é um termômetro lá da saúde financeira da empresa, do comércio, né? Da nossa vida cotidiana. O custo das coisas consegue nos dizer muito além. Consegue nos dizer se a gente vai ou não fazer aquela viagem nas férias, se vamos dar 2 presentes bons para os nossos filhos, um no Dia da Criança e outro no Natal, se vamos conseguir sair para fazer um lanche com a família toda os 4 finais de semana, ou se vai ficar em 2, ou em 1, ou não. Se vamos ampliar a casa, se vamos trocar o carro. Gente, isso é custo. O custo, né? Ele é aquele controle da situação financeira da empresa, né? E de nós, pessoas físicas, da nossa casa. Então, por isso que é importante a gente conhecer o custo relacionado ao gerenciamento do fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é o conhecimento de tudo aquilo que não tem como a gente fugir. Não tem como não pagarmos. Vamos ter esse custo mensalmente e vamos ter o custo variável. Como é que a gente vê isso sem ser empresário? No nosso cotidiano. Todos nós aqui temos responsabilidades, né, com a nossa família. Vocês, talvez, né, talvez muito mais. Digo isso porque normalmente as mulheres ficam com a parte, né, mais fácil, digamos assim, das finanças, né, da residência, os maridos que tomam a frente de algumas coisas, mas enfim, isso é um gancho, né? Nós temos todos responsabilidades de manter a máquina girando. Às vezes ela pode dar uma estagnada, mas ela não pode parar. Então, o custo diz como que a gente está. Ou seja, para hoje nós estarmos tendo essa conversa aqui, significa que todos nós aqui presentes temos um custo. Vocês, vamos citar vocês. Para estarem aqui conversando comigo, vocês têm o custo da mensalidade da escola, vocês têm o custo, né, da energia elétrica, o custo, talvez, de ter adquirido uma máquina, né, um computador, para poder fazer as aulas de uma maneira mais eficiente, digamos, ou de um celular melhor, o custo de internet. Esses custos são fixos. Por quê? Porque sem eles não há como. E os custos, né, que nós temos lá variáveis? Indiretos, que é o que nós temos que começar a falar. Por quê? Porque dentro desse exemplo que eu estou citando da nossa casa, por exemplo, a gente sabe que, em média, gasta X, né, com as contas fixas de água, luz e internet, gasta Y, né, com alimentação, mas e aquele caixa que nós temos que ter para os imprevistos? O filho que adoeceu, a gente que adoeceu, precisa de remédio, precisa de um exame, precisa de um especialista. Como funciona isso dentro desse balancete que todo mês, né, a gente faz aí para conseguir deixar a nossa máquina girando? Então, a gente precisa entender a distinção de cada tipo de custo. O que se precisa para alcançar, né, para atingir metas? Por isso que nós temos que falar na contabilidade dos custos. Quanto custa ter um automóvel? Aonde ele está classificado?
Quem vai ter empresa aí, né? Seu próprio negócio. Quanto vai custar ter uma pessoa trabalhando para mim, se locomovendo? Então, eu diria que a classificação que nós daríamos para custo, né? O objetivo, né, do custo seria a soma de todos os dispêndios, né, que vai incorrer de uma maneira direta ou indireta no processo da produção ou da prestação de serviços. Isso é custo. Tudo aquilo, mesmo que eu não sinta que estou pagando, significa que é indireto, né? Mas saiu do meu salário. O cafezinho que eu comprei no posto de gasolina, ele é um custo. Intermediário, né? Não é fixo, mas ele é um custo. Então, ele precisa ser computado, porque ele vai nos mostrar para onde foi aquele dinheiro. E as despesas? É exatamente o cafezinho, né? A definição é a soma de todos os dispêndios, né? Por isso o nome despesa, auxiliares administrativos, direta ou indiretamente, que são utilizados aí, né, por qualquer setor, com ou sem fim lucrativo. Então, o que a gente está entendendo? Que o custo não tem como sair dele. E da despesa também não. Cito um exemplo bem fácil da gente entender a diferença de custo para despesa. Por exemplo, hoje eu saí de manhã, senti a direção pesada. Já estava quase uma direção mecânica em vez de hidráulica. Na hora de abastecer, meu custo fixo, né? Indireto, mas é um custo que sempre tem do abastecimento, estava acontecendo dentro das minhas previsões. Mas pedi para ver aquele fluido, o óleo. Estava praticamente sem nada. Compra desse óleo. Isso é custo ou isso é despesa? Isso é uma despesa. Foi uma intercorrência extra que aconteceu, que não ocorre mensalmente. Acho que devia fazer mais de um ano que eu não tinha essa despesa. Mas este mês, na última semana do mês, especialmente a um dia e meio de terminar o mês, foi entrado como despesa. Então, assim a gente vai classificando, né, o nosso caixa, tanto pessoal quanto da nossa empresa. Ok? Bem, nós temos que ver o que é custo fixo, o que é custo variável. Eu vou só pincelar aqui para a gente terminar a aula. E amanhã nós vamos falar, amanhã, quinta e sexta, sobre custos, análise de custos. Então, os fixos, né? Vamos ficar aí só com a ideia para amanhã. São aqueles que não vão sofrer alterações influenciadas pelo volume de produção. Ou seja, o custo de aluguel, por exemplo, vai mudar só porque vocês produziram mais esse mês? Porque vocês têm uma autopeças e venderam mais peças durante esse mês? Claro que não, o locatário nem imagina isso. Essas empresas aí que vendem filmes, né? Tipo a Netflix. Eu assisti mais 10 filmes com relação ao mês passado. Vai vir mais cara a minha mensalidade? Evidente que não. Não importa isso. Isso é um custo fixo. Um custo variável, né? O que seria? Aqueles que estão ligados diretamente à minha produção, ao meu gasto com a produção. Ou seja, aqueles que, se eu aumentei a produção, obviamente eu vou aumentar o meu custo com matéria-prima.
Vou aumentar o meu custo com energia elétrica? Opa, então esse custo é variável. Então é isso que amanhã a gente vai começar a falar. Nós vamos tentar fazer a visualização do que é fixo e do que é variável. Quais serviços, né, nós podemos aí gerenciá-los como fixos e como variáveis. E dentro disso, o que vai ser direto e o que vai ser indireto dentro aí da nossa linha de produção de bens ou de serviços, ok? Vamos fazer a chamada? Então, o Rafael, o Elson, o Wagner e o Clay. Certo?